O excesso de rigor com o qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conduziu os casos ligados aos atos de 8 de janeiro incentivou uma série de candidaturas pelo país afora. A lista de pré-candidatos que surgiram a partir desse episódio estão, por exemplo, Luísa Clezão, filha de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que faleceu após passar mal durante um banho de sol na cadeia e virou símbolo do discurso pela anistia. Outro que vai disputar as eleições é o advogado de Augusto Heleno, Matheus Milanês. E também Mariana Naime, esposa do coronel Naime, que cumpre pena por envolvimento nos atos. E para falar sobre isso, estamos com a candidata Mariana Naime, para falar justamente sobre isto aqui, a pré-candidata, corrijo aqui. Mariana, muito boa tarde, mais uma vez bem-vinda ao Meio-Dia em Brasília. E a primeira pergunta é: o que levou você a buscar essa candidatura? Olá, boa tarde. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. O que nos leva e nos motiva a procurar, né, uma representatividade é exatamente a ausência de voz. É a ausência de pessoas que realmente sentem a dor na pele e que estão dispostos a lutar por nós. Nós estamos há 3 anos e meio gritando, parecendo que é uma sala de surdos, precisando de justiça, clamando por leis para amenizar a dor, clamando por anistia, e nós não vemos um avanço no Congresso, nós não vemos um esforço do Congresso em amenizar ou retirar esses inocentes. Nós conversamos com diversos parlamentares, tanto do Senado como deputados, para que entenda, né, a singularidade de cada um, a especificidade de cada caso, para que eles vejam que passou e muito do limite do judiciário em fazer justiça, né? Então, hoje nós precisamos reparar o excesso, nós precisamos mostrar que o Estado, ele excedeu, ele errou. No caso, por exemplo, do Naime, né, o meu marido, ele estava de férias. Ele saiu das férias para ajudar os outros policiais a restabelecer a ordem. O que isso tem a ver com negligência, com omissão? Todos os dados, né, de telefone, bancário, telemarketing, tudo o que era possível foi quebrado para que se visse se ele realmente estava interferindo em alguma coisa. Não houve prova alguma, não foi apresentada prova alguma, e mesmo assim ele está condenado a 16 anos, está cumprindo pena, né, regime fechado, e é inadmissível o que a gente está vivendo. É inadmissível um homem que estava investido da função, né, de policial de Estado, representando o Estado naquele momento, ajudou a restabelecer a ordem. Tem foto, tem filmagem dele prendendo pessoas, vândalos ali, e hoje ele está respondendo por omissão. Então, qual é o equilíbrio? Qual é a justiça que nós estamos vendo? Então, se nós não estamos vendo essa justiça, nós precisamos lutar para que a justiça venha, né, para que essa justiça seja esclarecida, ou pelo menos que o caso seja esclarecido e que as pessoas entendam que é necessário fazer justiça. Então é por isso que eu me coloquei à disposição, é por isso que eu tenho gritado, pedido justiça, e não é o caso só do meu marido, né? É o caso de milhares de famílias. Hoje acaba que a gente aproxima de muitos familiares, entende a dor de cada um, conhece a dor de cada um, né? E a gente sensibiliza, porque isso não é humano que está acontecendo. Passou e muito de ser uma ideologia, de ser uma questão política. É, de fato, uma questão ideológica. Wilson Lima, muito boa tarde. Já participe aqui conosco da entrevista. A palavra é sua. Acho que tivemos um pequeno problema de sinal com a nossa entrevistada. Voltou. Mais uma vez, diga lá. Voltou. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você, meu amigo e minha amiga de O Antagonista. Que tenhamos aí uma boa semana. Seja bem-vindo de volta, Inácio, ao seu posto, à sua base, meu querido, né? Botou uma barba, tá mais bonito, rapaz. Mantém essa barba, eu acho que você fica legal, fica mais bonito, tá mais corado. Eu sei que você passou um tempo nas Bahamas, né, amigo? Então vamos lá. Não fala isso, que tem conotação dupla hoje em dia.
Tá certo. Mariana, eu queria pegar justamente esse gancho da tua plataforma de campanha, porque me parece que, assim como você, o doutor Matheus, a Luísa Clesão, o Chiquini, enfim, todos o Bismarck lá em Santa Catarina, parece que todos vão ter um pouco uma atuação, vai ser uma bancada um tanto que vai ter uma atuação tanto quanto que inédita, né? Vai ser uma bancada anti-Alexandre de Moraes, me parece um pouco isso. Parece uma bancada que vai intensificar muito as críticas em relação ao ministro Alexandre de Moraes. A plataforma vai ser de fato nessa linha, Mariana? E o que você pode prometer para o leitor, quando estiver na fase da campanha, obviamente? O que você vai falar para o leitor? Para falar, ó, amigo, eu vou lutar por você e não necessariamente vou lutar por um interesse particular. Como é que você vai convencer o eleitor de que você, de fato, é uma pré-candidato, no caso, enfim, uma candidata que vai merecer o voto do eleitor em outubro? Eu acho que nós temos que deixar claro que não se trata de uma vingança. Eu não estou entrando na política para vingar a injustiça que o meu marido está sofrendo e que milhares de pessoas estão sofrendo. Nós precisamos pacificar o país. Nós precisamos entender que os poderes hoje não são mais independentes. Existe influência de um poder no outro. Então, uma das principais bandeiras é que nós precisamos ter independência de poderes, como prevê a Constituição, né, nossa Carta Magna. Outra questão, as garantias constitucionais. Os princípios constitucionais precisam ser respeitados. Nossa Constituição precisa ser respeitada. Nós estamos vendo um regimento interno do STF ter mais voz ou mais importância do que a nossa Constituição. Então, nós precisamos entender que cada coisa no seu lugar. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, é difícil a gente falar de algo que a gente ouviu falar, né? Então, a gente, de fato, quem está vivenciando o 8 de janeiro está sentindo na pele essa dor. Então, ninguém melhor quem está vivendo isso na pele para defender realmente aqueles que estão sendo prejudicados. Outro ponto, nós precisamos entender também que não é só o 8 de janeiro. Nós temos que ver que famílias atípicas, que é uma outra bandeira que eu defendo também, por ser mãe atípica, por ser família atípica, que nós não estamos tendo nossos direitos respeitados. Então, está existindo uma inversão de valores no Brasil. Está existindo um descumprimento constitucional de leis no Brasil. Então, isso é necessário. Algumas pessoas me perguntaram esses dias sobre Wilson, da questão de uma nova Constituição. Eu falei, eu sou a favor. Parece que a nossa Constituição não está valendo, mas antes de uma nova Constituição, é necessário que haja um equilíbrio entre os poderes, porque nós podemos votar em uma nova Constituição, 2, 3, mas se estiver esse desequilíbrio, nada vai resolver. Então, primeiro a gente precisa colocar cada um no seu devido lugar. Nós precisamos lutar por isso. E parece que os interesses ou que os desejos do Congresso, nesse momento, não estão sendo esses. Então, é necessário estar pessoas com essa representatividade lá dentro, para ter esse posicionamento e para ter essa voz dentro do parlamento. Ô Mariana, só para encerrar, eu queria muito a tua franqueza nesse último questionamento. Em 2022, surgiu o que a gente chamou de bancada da Lava Jato. Deltan Dallagnol, enfim, outros deputados que foram eleitos justamente com a bandeira da Lava Jato, de defesa da Lava Jato. O tempo passou, Deltan foi alvo de um processo de cassação de mandato, Moro, de certa forma, foi escanteado, enfim, houve uma pressão do Supremo, houve todo um movimento do Poder Judiciário para limar essa bancada da Lava Jato. Você teme que, de alguma forma, em algum grau, isso também possa acontecer com essa bancada que a gente já está colocando como a bancada do 8 de janeiro? Você acredita que vocês também podem ser alvo de perseguição no Supremo e em outras instâncias da Justiça, Mariana? Sim, acredito. Acredito porque quando entra pessoas novas, com pensamentos novos, desestrutura o sistema. Então, por isso eu tenho batido tanto na tecla, Wilson, que é necessário, nesta eleição, as pessoas precisam ter consciência da importância de colocar pessoas novas, com novas ideias,
com princípios e valores inegociáveis. Pessoas que realmente estão dispostas a pagar um preço para estar ali dentro. Pessoas com coragem. O que nós temos visto? Pessoas, parlamentares, que quando você procura eles para conversar a respeito do 8 de janeiro, a questão da anistia, de um enfrentamento legítimo ao STF, essas pessoas, elas se acovardam. Porque, olha, veja bem, Mariana, eu não posso me expor, eu não quero confrontar o STF. E eu falei, você não está confrontando, você está exigindo o que a Constituição prevê. Você está exigindo o que é de direito. Eu jamais pediria a alguém para descumprir, né, uma determinação de um ministro legal. Agora, nós estamos vendo reiteradas decisões e sentenças que nitidamente são abusivas. Então, nós precisamos equilibrar isso. Então, se não houver uma renovação em grande parte do Congresso, nós vamos repetir os mesmos erros. Não é hora de repetir os mesmos erros. Estamos vendo pessoas que voltaram e que continuaram com o mesmo comportamento de omissão. Então, é necessário pessoas de coragem. E uma coisa que é importante, eu vou deixar aqui, nós estamos vendo também, agora pré-campanha, né, pré-eleição, pessoas que passaram 3 anos e meio sem defender as famílias do 8 de janeiro, sem defender as garantias constitucionais, a aplicação da lei, e agora começa a falar dessas famílias porque virou pauta política. Será que as pessoas não vão perceber isso? Que durante 3 anos e meio, elas tiveram condições de fazer algo diferente e não fizeram? É muito claro, você vê os verdadeiros parlamentares que acompanharam as famílias e que lutaram do início ao fim. Mas 80%, 90% não fizeram o que era para ser feito. Então, nós precisamos dessa renovação quase que esmagadora para que nós tenhamos novos resultados e uma esperança para o Brasil de transformação, de renovação. Muito obrigado, Mariana Naime, pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.